Vamos agora à próxima entrevista do Jornal da Mix, porque temos percebido e comentado nas últimas semanas, na verdade, assim, neste inverno e entrando na primavera, muitas pessoas reclamando da questão respiratória. E quando frequentam, e digo porque tenho ouvido bastante isso, quando vão a uma emergência hospitalar, a uma unidade básica, ouvindo dos médicos de que os resfriados, as gripes, os sintomas estão mais prolongados. Então, tosses prolongadas, a congestão nasal prolongada. Tivemos um ano atípico, né, com aquela coluna de fumaça sobre a capital, sobre a região metropolitana, parte do Rio Grande do Sul. Então, por tudo isso, uma série de sintomas apareceram. Mas no meio dessa história toda, seguem aí vírus importantes que tiveram todo o nosso alerta um tempo atrás e não podem passar desapercebidos, não podem, né, ficar sob descuido. A gente segue atento a essa circulação. E aí falamos, então, da Covid, que em 2024, aqui no Rio Grande do Sul, teve 1.437 hospitalizações, 320 óbitos. E a maioria desses óbitos de homens com mais de 60 anos. Só que em Porto Alegre, 185 hospitalizações e 48 óbitos. Então, conversamos agora com a Renata Mondini, do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Renata, mencionei aqui... Bom dia. Mencionei aqui dados absolutos, né? E pegando só 2024. Qual é o olhar que vocês têm em termos comparativos da evolução e da presença da Covid ainda entre nós? O Victor falou os dados absolutos de 2024, né? Então, vou falar um pouquinho de 2023. Em 2023, a gente teve, até esse mesmo período, né? Do ano, 625 óbitos de Covid. Então, esse ano, a gente está, em 2024, nós estamos bem atrás do ano de 2023, tá? Nós tivemos um pico de casos de hospitalizações e óbitos de Covid no início desse ano, tá? Por volta de março, abril, os casos de Covid eles começaram a diminuir e os casos de influenza e vírus sincicial, né, tomaram conta desse cenário, tá? Hoje, o que a gente tem? O final da sazonalidade do vírus influenza e do vírus sincicial respiratório e estamos começando um pico de Covid, estamos registrando mais casos, né, mais internações, tá? Mas aí, com relação aos casos, com relação aos casos, tá? Com relação, a gente tem observado mais casos, tá? Mas com relação aos casos graves, a gente ainda não teve um pico, tá? Agora, nesse início aí de primavera, tá? E aqui se deve a esse comportamento. Então, talvez essa observação de mais casos seja também o que a gente acaba vendo no senso comum, nas conversas das pessoas comentando sobre terem notícia disso, né? Notícia informal, né? Entre as pessoas nas suas rodas de conversas e nos seus núcleos, mas com menos óbitos, que bom. E aqui se deve isso. Vocês conseguem perceber se teve uma adesão à vacinação, se voltamos a ter uma cultura de vacinação? Como é que estão percebendo essa prevenção? Inicialmente, né, quando começamos a vacinar contra a Covid-19, sim, a gente teve muita procura. Hoje a procura já não é tão grande, tá? Então, a gente reforça, assim, a necessidade da vacinação, que é a vacinação que reduz esses casos graves, que precisam de hospitalização e que muitas vezes vêm a óbito. Então, a vacina, ela ajuda a reduzir essa gravidade. Então, a gente, né, atribui essa diminuição de casos à vacinação. Para a gente ter uma ideia, né? Porque depois que cai na rotina
né? Às vezes, é inclusive, mais difícil de fazer esse controle. A questão da vacinação da gripe, ela já está bem marcada, me parece, no nosso calendário. As pessoas já sabem que ali no início do ano tem a vacinação contra a gripe. A da Covid, em função de termos uma série de doses ali no auge da pandemia e depois esse calendário ainda ter sido alterado, parece que não está tão agendado ou claro, né? Fico pensando por mim mesma, assim. Hoje, um adulto, quantas doses tem que ter na sua carteira, né? Se ele estiver fazendo todo o controle que foi disponibilizado até agora. Hoje um adulto que não está, né, um adulto, vamos dizer assim, pessoas de 5 a 59 anos que não estão nos grupos prioritários para vacina, eles precisam ter o esquema básico. Se eles já receberam o esquema básico lá no início, né, quando se iniciou a vacinação contra a Covid-19, tá ok. Precisa ter o esquema básico. O que é o esquema básico? Daí isso aí realmente é uma coisa que vai depender do laboratório. Aí, não sei se tu vai lembrar, tem laboratórios que eram uma dose, tem laboratórios que eram 2 doses. Então, vai depender do laboratório da vacina que essa pessoa recebeu. Pode ser que uma dose ele esteja com esquema primário, ok. Pode ser que ele precisasse de 2 doses. Se eu não me engano, a Coronavac eram 2 doses que precisava. A vacina da Janssen era uma dose só. Então, isso tem que ser avaliado ali por um profissional de saúde ou na caderneta de vacinação ou no sistema. Alguns que tiveram numa primeira etapa de um laboratório e numa outra etapa de outro laboratório, talvez tivessem ali 3 doses marcadas na sua caderneta ali, né? Então, na sua caderneta. Por aí que a gente está falando do esquema. Isso, aí precisaria sim ir a um serviço de saúde para, né, avaliar quais foram as doses que essa pessoa recebeu, para ver se ali a gente já considera um esquema básico completo. Então, essas pessoas de 5 a 59 anos, né, podem receber o esquema básico caso não tenham recebido, senão eles não recebem. A vacinação hoje ela está focada assim, na rotina, que é para crianças acima de 6 meses e menores de 5 anos e pessoas acima de 60 anos. E nessa faixa etária de 5 a 59, a gente tem populações que são prioritárias, que a gente chama, elegíveis para vacinação. São populações de risco. Hoje, o que vocês estão colocando na população de risco? População de risco, População de risco, tá? Então, a gente tem ali gestantes puérperas, idosos, pessoas imunocomprometidas. Essa é a população que a gente considera uma população de risco, eu trouxe né? Eu trouxe porque eu mesma, né? Eu fiz todo o esquema básico lá no início e depois cheguei aí no posto de saúde e disse, não, eu acho que já tem mais alguma que eu tenho que tomar. E não tinha, né? Que não, tá ok. Não tinha. Então, da gente realmente estar atento a ter esse esquema básico, mas também essa atenção de quem precisa, né, de mais de 6 meses, menos de 5 anos, mais de 60 anos e populações de risco. Mas para essa população, a gente tem, né, a notícia da falta de vacinas para os públicos aqui em Porto Alegre. Quando é que chega a vacina novamente para estar disponível para esse público que a gente está chamando de atualização, para atualizar a sua caderneta de vacinação? Tá. Então, realmente, a gente teve uma falta de vacinas aí para a rotina das crianças, né? A falta aconteceu mais ou menos em junho desse ano. E para a vacinação dos adultos, todas as doses que a gente tinha em estoque, elas venceram agora dia 18 de outubro, tá? Mas o Ministério da Saúde já recebeu um novo lote de vacinas com data de validade vigente e já está organizando a logística de distribuição dessas vacinas para o estado. Então, olha, na próxima semana, provavelmente a gente já vai estar recebendo essas vacinas, tá? Então, nós não vamos ficar um grande período descobertos. Oi?
Alô? Renata, bom dia. Aqui é a Larissa. Bom Tudo dia. bem? Tá me Oi, ouvindo? Larissa, tudo? Bom Sim. dia. Eu queria te pedir para relembrar, na verdade, né, já que a gente sobreviveu a uma pandemia e foram tantos momentos diferentes, com sintomas diferentes, né, que se acentuavam nesse período. Como estão os sintomas hoje? Como que a gente consegue identificar o que é Covid, o que é influenza, o que é um resfriado normal? E quais os passos hoje, né, que a gente tem qual o passo a passo que a gente pode fazer para essa prevenção e até mesmo para depois buscar o atendimento corretamente, né? O uso da máscara, enfim, qual a efetividade ainda disso? A diferença, assim, que a gente nota, principal, assim, entre os sintomas do Covid e da influenza, o Covid muitas vezes ele não vem com febre, mas ele vem com sintomas gastrointestinais. E a influenza, geralmente, ela vem com febre. Então, essa é uma das principais diferenças que a gente consegue visualizar entre os vírus, porque os sintomas são muito parecidos, né? E com relação para prevenção, né? A gente sempre reforça, né, que essas medidas não farmacológicas, né, que se tem sintomas respiratórios, utilizar máscara, né? Evitar contato. Então, acho que essas medidas assim, da higienização das mãos. Oi, pode falar. A medida da higienização das mãos é uma cultura que se criou, uma prática, na verdade. Cultura acho que ainda não temos criada. Mas a prática de lavar as mãos com frequência foi algo quase obsessivo durante a pandemia e que a gente perdeu rapidamente. Então, acho que é um chamado importante porque ela não está falando só de Covid, ela trata de todos os outros vírus que a gente pode evitar com a higienização das mãos. Eu ia te perguntar agora se a orientação para testagem ainda é uma orientação. Tem sintomas, ainda se recomenda que vá se fazer um teste ou ele já não é mais imprescindível? Bom, vamos falar então assim da testagem na saúde pública, tá? A rede privada daí é outra conversa. Na parte de saúde pública, já desde o ano passado, a gente tem uma nota onde a gente já não orienta mais a testagem universal dos casos. Ou seja, qualquer pessoa que chegou lá para o atendimento na unidade de saúde, no pronto atendimento, vai ser testada? Não, não vai ser testada. A gente tem uma nota com grupos prioritários, onde novamente entram pessoas imunocomprometidas, gestantes, puérperas. Então, a gente reforça a testagem nessas pessoas, porque são essas pessoas que a gente tem um olhar mais atento, porque elas podem ter casos mais graves, que necessitam de hospitalização e que podem vir a óbito. E também a gente também ressalta a faixa etária que dependendo pode ser elegível para o tratamento farmacológico. Então, a nossa testagem hoje, na saúde pública, não é mais universal. Ela tem grupos prioritários também. Mas, claro, no serviço privado, qualquer que uma decisão... Isso me faz entender que na decisão particular também não seja uma orientação de massa, né? De que qualquer sintoma corra para a testagem, mas se comporte como qualquer presença de vírus, de isolamento, de higienização, né? Que evite para que ele seja então, transmitido. Tem com relação à população, né? A rede privada, daí fica a critério de cada um, se tem interesse de saber qual é o vírus que está, se realmente está com algum vírus, mas enfim, a gente pede que, indiferente de testar ou não, tá com sintomas gripais, que tenha esse cuidado, né? Que use máscara, que evite aglomeramentos, que evite transmitir para outras pessoas ou para as pessoas mais vulneráveis, né? Então, sempre essa recomendação aí dessa etiqueta respiratória, né? Quando tem sintomas. Etiqueta respiratória, é isso aí. Renata Mondini, do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, obrigada pelas recomendações e esclarecimentos aqui ao Jornal da Mix. Um bom dia. Obrigada. Bom dia para vocês, bom trabalho.